do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esse momento que Ele tem nos concedido, de nós estarmos na Sua maravilhosa presença. Quero louvar a Deus por este momento tão especial que o Senhor tem nos concedido. Quero neste momento ler com você Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo, ele diz: "E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne." Importante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Éfeso, da comunidade de Éfeso, ele traz um retrato de como estava vivendo ou como vivia anteriormente os irmãos que estavam em Éfeso. É importante que ele diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo ele traz, mostrando para os irmãos a condição como nós vivíamos anteriormente, antes de sermos regenerados por Cristo. E a primeira coisa que Paulo aponta aqui, que ele diz que ele nos deu vida. Ele quem? Jesus, ele nos deu vida. Quando nós estávamos no pecado, a Bíblia nos mostra que nós estávamos mortos. Nós éramos escravos do pecado. Paulo ele traz à mente dos irmãos que a condição que eles estavam vivendo era realmente de pessoas que estavam mortos. Mas uma vez essa pessoa encontrando-se com Cristo, tomando a decisão com Cristo Jesus, ele muda todo o curso da nossa vida. Ele muda a nossa condição. Ele diz: "E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso", segundo, algumas versões dizem, segundo rudimentos do mundo. Paulo está dizendo: vocês anteriormente, vocês estavam mortos e nos pecados de vocês andavam segundo o curso do mundo. Vocês andavam da forma do mundo, como o mundo ordenava, dos prazeres, das práticas, da vivência do mundo. O comportamento de vocês era de pessoas que andavam segundo a margem do mundo. Vocês não tinham expectativa, vocês não tinham esperança, vocês não tinham nenhuma condição de viver, de tomar decisões que não fosse ela segundo o curso. Vocês viviam dessa forma. Ele mostra um retrato realmente de quem estava distante, afastado da presença de Deus. E ele começa a mostrar um processo de resgate em favor desse homem, entre os quais também todos nós. Paulo ele usa essa linguagem em Romanos capítulo 3, versículo 23, e diz assim: "Pois todos pecaram
e destituído estávamos da glória de Deus. E ele diz assim: estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo o rudimento desse mundo. E ele diz assim, no verso 3 diz: entre os quais também todos nós, entre os que estavam mortos nos seus delitos e pecados, estavam todos nós. Ou seja, não havia ninguém realmente. Essa é uma prova, um retrato de Romanos 3,9. Que ele diz que não havia ninguém que buscasse a Deus. Não havia nenhum justo sequer. Então Paulo ele traz ao entendimento dos irmãos que estavam em Éfeso, ele mostra como era a condição deles antes de se encontrar com Cristo. É por isso que ele sempre vai utilizar esses termos, definindo-nos como éramos antes, quando nós não tínhamos encontrado a Cristo. Antes da cruz, antes de Jesus ir para a cruz, era nesta condição que nós vivíamos. E ele diz aqui, nos quais andávamos todos nós. Ele diz, outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo assim, anteriormente, todos nós andávamos segundo a vontade da carne, nós agíamos segundo os nossos próprios pensamentos, e ele diz assim, e éramos por natureza, ou seja, era da natureza do homem. Ser filhos da ira, como também os demais. Era algo que estava entranhado no homem. O homem, alguém olhava para esse homem e não conseguia ver bondade nesse homem. Olhava para esse homem e não conseguia ver nele uma condição de mudança por ele mesmo. É por isso que ele diz que nós somos filhos da ira. Ou seja, a ira de Deus estava sobre nós. Deus olhava para esse homem e não via nada nele que conduzisse ele a Deus. Porque nada em nós chamava a atenção de Deus para servir, para obedecer, para submeter à sua vontade, o seu senhorio. Então nada nesse homem glorificava a Deus. Então nós era por natureza filho da ira. A ira de Deus estava sobre nós pela a condição que nós vivíamos anteriormente. Paulo está relatando isso. Aí ele diz assim, mas Deus sendo rico, aqui a coisa começa a mudar. Paulo diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Esse versículo é um divisor. Primeiro lugar que Paulo aponta aqui, mas Deus ele sendo rico. Rico em quê? Rico em misericórdia. A palavra que nos traz realmente uma esperança de um resgate é a misericórdia de Deus. Ele se compadeceu das nossas misérias, a maneira como vivíamos, a maneira como estávamos. Misericórdia. Deus olhou para esse homem desgarrado, pobre, cego, nu, sem condição nenhuma de servi-lo. Por causa, primeiro, ele é rico, por causa do seu grande amor. E ele é rico em misericórdia.
por causa do grande amor com que nos amou. E aqui, queridos, é que é uma das maiores expressões de amor. Olha para alguém que você não dá nada por ele. Olha para alguém que não tem nenhuma expressão de graça, de beleza, de fidelidade, de honra a Deus. Deus olha para esse ser na condição que estava, sem nenhuma projeção de vida. Deus diz assim, eu vou parafrasear, você está em uma condição deplorável, mas eu sou rico em misericórdia. Eu me compadeço das suas misérias. E o meu amor por você, ele é grande. Por causa do meu grande amor que eu tenho por você, que eu tenho pelas criaturas que eu fiz, a minha imagem, a minha semelhança, o meu amor por você te alcança. Eu vou te resgatar por causa do meu grande amor. Então, a expressão do amor de Deus para conosco, nós observamos na pessoa de Jesus Cristo. Foi na pessoa bendita de Jesus que Deus revelou ao mundo o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia e a sua compaixão para conosco. E Paulo diz, por causa do grande amor de Deus, é que nós estamos aqui. É por causa das misericórdias dele. Jeremias já conhecia muito bem isso em Lamentações capítulo 4. Ele diz que as misericórdias do Senhor são elas a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Ou seja, as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. E Paulo ele mostra que ele é rico em misericórdia. E por causa do seu grande e imensurável amor com que ele nos amou. E o versículo 5 ele diz, e estando nós, repete de novo, estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha a expressão, isso é lindo, isso é profundo. Estando nós mortos em nossos delitos e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando Cristo estava morrendo lá na cruz, ele estava nos dando vida. Ele estava quebrando aquele jugo. Jesus estava nos libertando. Jesus estava tirando de sobre nós o fardo que nos condenava e colocando sobre ele. O profeta Isaías, no capítulo 53, é um retrato do servo sofredor. Ele mostra claramente quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Mas ele foi subindo perante ele como renovo, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura. Ele diz, nenhuma beleza nós víamos nele para que nós o desejássemos. Olha para um Cristo desfigurado, ensanguentado, as costas toda retalhada pelos soldados romanos de chibatadas. Isaías diz, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Foi o meu e o teu pecado que levou Cristo a padecer. Ele foi moído, ele foi ferido. E Paulo diz, ele
Deus agora, Ele nos dá vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. É pela graça de Jesus que Ele nos alcançou. Foi pela graça, não foi pelo mérito humano. Nenhum homem por si só ele consegue chegar a Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo, esse homem pode chegar a Deus por meio de Cristo Jesus. E ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode entender isso? Por meio de Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou. E uma vez Ele nos ressuscitando, porque estávamos mortos anteriormente, o sangue de Jesus Cristo, como disse o apóstolo João na primeira carta, no versículo 7, a última parte do versículo, ele diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Paulo está dizendo assim, olha, Jesus, Ele nos deu vida. E agora, com uma nova vida que Ele nos dá, Ele nos deu a oportunidade de nos assentar nos lugares celestiais. Você pode imaginar a grandiosidade da revelação de Deus para o apóstolo Paulo? Alguém que estava na condição de morto, sem nenhuma perspectiva de vida, alguém vai lá e te restaura. E mais do que isso, mais do que uma restauração, ele te eleva para você sentar com ele nos lugares celestiais. É uma mudança de vida, é um estilo de vida, é uma nova condição que Ele está te dando para você desfrutar do que Ele tem reservado para nós. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: e Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que Paulo está falando é de uma mudança de condição. Aqui em Efésios, ele está dizendo, a condição que você vivia anteriormente era de mortos. Agora, a condição é de vivos. E mais do que isso, além de estarem vivos, e a maior prova que Ele vos vivificou estando vocês mortos, Ele transportou para que nós possamos nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele está falando para mostrar que nos tempos vindouros, não muito distante, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza. Oh, aleluia! Seremos coroados. Nós entraremos no gozo eterno. Nós desfrutaremos daquilo que Deus ele tem reservado para os santos, para os eleitos, para aqueles que em Cristo Jesus adquiriram vida. Porque nos séculos vindouros Ele revelará as riquezas da sua suprema glória. Aleluia! E Ele mostra aqui, por causa disso, da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Paulo diz assim, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só possamos alcançar os favores e da bondade de Deus pela sua imensurável graça,
Pela graça sois salvos, por meio da fé. O que Paulo está dizendo, você é salvo porque Deus, ele decidiu te salvar por meio de Cristo. Você só está hoje na condição de livres. Você só está hoje na condição de salvo. Você só é hoje um cristão que glorifica, que exalta a Deus, porque ele decidiu, pela sua graça, te salvar. O conceito de graça aqui é um favor imerecido. Eu não merecia, você também não. É por isso que Paulo está dizendo, toda a ação regeneradora, toda a ação, ela partiu primeiro de Deus para com o homem. Todo favor que foi feito, todo benefício que foi realizado, que te alcançou, foi exclusivamente ato da soberania, da ação, da graça de Deus a seu favor. É por isso que Paulo está dizendo, pela graça sois salvo, por meio da fé. Ele diz aí, isso não vem de vós. Ou seja, vocês não queriam, vocês não desejaram isso. Vocês não planejaram isso, você não projetou isso, mas Deus produziu isso em você. A ação foi de Deus em favor de você. Pela graça sois salvos. E às vezes isso confronta muita gente. Confronta porque às vezes o homem, ele sempre está tentando tirar algum mérito em alguma coisa concernente uma ação de Deus. E Paulo está deixando bem claro aqui, ó, aos Efésios, olha, não foi vocês não, foi Deus. A ação foi dele. Querer salvar vocês partiu dele. Ele que enviou Jesus. Foi ele que viu a condição que vocês estavam e ele decidiu por ele mesmo salvar vocês. Só que é interessante é que Paulo diz assim, ó, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nenhum homem se gloria no que se diz respeito à salvação. Ninguém pode se gloriar e dizer que é salvo pelos seus próprios méritos. Porque que nada partiu de vocês. Por meio da fé. Um dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Paulo está dizendo para os Efésios, não partiu de vocês. Não se considere melhor do que ninguém, porque não partiu de vocês esse ato de resgatar, de regenerar, de salvar, de colocar vocês na condição de salvo, de santos, de eleito, igreja una, santa, que glorifica a Deus. Partiu dele. Vocês não têm mérito nisso. O mérito é de Deus. Porque Paulo está num contexto onde as pessoas achavam que a salvação, eles eram detentores disso, por ser um povo escolhido. Mas Paulo está escancarando nesse capítulo 2. Que tanto o gentio quanto os judeus são unificados por Cristo Jesus. Foi Ele que nos colocou e nos abraçou e nos perdoou e nos colocou realmente na condição de salvos. Éramos forasteiros e agora somos cidadãos legítimos pela graça. Foi pela graça que Ele legitimou hoje sermos cidadãos do céu. Anteriormente eram forasteiros, como na sequência desse capítulo Paulo vai falar. Mas hoje somos cidadãos dos céus. Não das obras. E aqui Paulo, ele tira
qualquer intenção do homem de tentar aganhar alguma coisa em benefício próprio. Paulo, no versículo 9, ele diz: não das obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não pelas obras. Você não é salvo pelas obras. Paulo está dizendo assim: nada que você faça te dá mérito para a salvação. Mas você é salvo pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Paulo tira da mente dos Efésios qualquer intenção, qualquer argumento que possa levar eles tentar trazer algum tipo de justificativa ou de méritos na questão da salvação. Paulo tira qualquer tentativa deles ser conduzidos por esse caminho. Mas ele revela algo profundo no versículo 10. Pois somos feituras dele. Paulo está dizendo assim: foi ele quem nos fez. Somos obras das suas mãos. Foi ele que nos criou. Criados em Cristo Jesus. E nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão Ele preparou para que nós andássemos nela. Então, se nós somos feituras das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e essas boas obras, ele está dizendo que de antemão elas foram criadas para que nós tenhamos condições de andar nelas, de revelar Cristo, de apresentar a Deus a partir da nossa vivência, das nossas ações, da nossa atitude, do nosso viver. As boas obras, elas foram criadas para que nós possamos andar nelas, para que você possa refletir através da sua vida a glória e a majestade de Deus. Querido, que Deus ele possa te abençoar, Ele possa te dar graça nesse momento e você possa desfrutar dessa maravilhosa palavra. É uma palavra que nos faz refletir a condição como nós éramos e a posição que Ele nos coloca hoje. Então nós não podemos de forma nenhuma negar a Cristo, mas nós devemos andar nessas obras que foram constituídas, que foram feitas para que nós venhamos, através delas, representar bem a Cristo e o Reino. Que Deus possa te abençoar, te dar graça. Você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva, compartilhe esse vídeo. Visita a nossa página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também nós temos um grupo Luz do Mundo no Facebook. E inscreva nesse canal no YouTube. Nós estamos divulgando o reino e celebrando o nome do Senhor.
Compartilhe este vídeo. Que mais pessoas possam ser agraciadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome de Jesus. Sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo. Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus.